Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona aula do curso de Lógica Formal. A gente está se concentrando no cálculo proposicional clássico e nessa aula a gente vai discutir consequência lógica ou consequência tautológica. O nosso ponto hoje é aprender a montar a tabela de verdade, porque lembre-se, em lógica formal, a gente está preocupado em estabelecer a validade de argumentos. Então, uma tabela de verdade ou tabela verdade, chamem aí como quiserem, é um dos métodos, né, da gente definir se um argumento é válido ou não. Mas a gente tem que começar aos poucos, né? Hoje a gente vai tentar aprender como montar uma tabela de verdade e a gente vai aprender o que são subfórmulas imediatas de uma fórmula para colocar numa tabela de verdade e como a gente decompõe, então, uma fórmula molecular bastante complexa em fórmulas moleculares mais simples até chegar nas fórmulas atômicas. E como fazer as atribuições de valor de verdade. Então, lembre-se das tabelas de verdade dos conectivos lógicos, né, dos operadores lógicos que nós aprendemos, porque tudo vai ser mediado por eles. Então, lembre, os conectivos, eles funcionam como ou analogamente, né, aos símbolos matemáticos, né, às operações matemáticas, fazendo associações de valores de verdade, e cada um tem seu próprio funcionamento, assim como a adição tem seu funcionamento, né, a subtração tem seu funcionamento e assim por diante. Então, vocês têm que ter em mente, né, aquelas tabelas de verdade que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Agora eu não me lembro se foi na sexta ou na sétima, né, mas foi por aí. Então, se você não viu os outros vídeos, por favor, cliquem aí na nossa playlist e procurem, né, como fazer interpretações dos conectivos. Então, hoje a gente passa por essa discussão e como montar a tabela de verdade. Eu vou ensinar um jeito de montar a tabela de verdade, não é que haja um jeito único, mas há uma forma correta. Por quê? Porque no final das contas, a gente quer mostrar todas as valorações possíveis, né, de uma fórmula atômica, né, e como todas as valorações possíveis, ou seja, todos os jeitos que o mundo deveria ser para que torne uma fórmula atômica verdadeira ou falsa, pode ser conectadas e combinadas para que a gente consiga determinar o valor de verdade das fórmulas moleculares. Então, por mais estranho que pareça, novamente, né, eu sempre digo isso praticamente toda aula, não se assustem, o negócio é simples, não é tão difícil assim, e qualquer dúvida, novamente, deixa nos comentários, aí curte o vídeo, para eu saber a recepção de vocês, né, críticas também, sugestões, tudo no comentário. Me procurem nas redes sociais para qualquer discussão adicional. Então, vamos lá, né? Vamos fazer aqui a nossa aula. Hoje, então, a gente começa, tá? Então, essa aula vai ser provavelmente dividida em duas, ou talvez mais partes. Desculpe a falta de planejamento, porque às vezes eu falo demais, né? Para a gente entender a consequência tautológica. Então, a gente vai nos concentrar, então, nessa aula numa definição, nessas aulas, né? Nessa e nas próximas, uma definição de consequência lógica, que é quando a gente quer saber que um argumento é válido, né? E essa consequência lógica, em especial, é chamada de consequência tautológica. Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente primeiro tem que entender melhor o método para determinar se uma fórmula é consequência lógica de outras fórmulas, que é o método das tabelas de verdade, né? Ou tabela verdade. Você pode encontrar os dois nomes por aí. Então, adicionalmente, a gente vai discutir noções relacionadas a tautologia, contradição e contingências, ou seja, fórmulas que sempre são verdadeiras, né, que são tautologias. Então, há certas fórmulas que sempre são verdadeiras, né, que são as tautologias, sempre que são falsas, que são as contradições, e fórmulas que são por vezes verdadeiras e por vezes falsas, que são as contingências. Mas isso vai ficar um pouco para depois. Primeiro, vamos tentar entender como a gente monta uma tabela de verdade, tá? E novamente aqui eu vou escrever com meus dedos, então eu já peço desculpa, né, por essa coisa tão amadora assim, né, da gente tentar fazer aqui o máximo que a gente consegue com recursos limitados. Então, vamos lá, né, vamos lá. Então, quando a gente discutiu... Bom, se você não viu a última aula, por favor, veja, ela é extremamente relevante, tá? Então, a gente já discutiu como fazer valorações, né, que são atribuições de valor de verdade para fórmulas, e a gente viu que dependendo da nossa valoração V, né, uma fórmula alfa qualquer tem seu valor de verdade determinado. Então, uma fórmula alfa qualquer tem um valor de verdade determinado. Se ela for atômica, pela nossa valoração V,
arbitrária, né? Se ela for molecular, então, pelo funcionamento dos conectivos, dados os valores arbitrários da valoração. Então, o que a gente tem que fazer, aquilo lá, né, o que a gente fez de valoração, ela é limitado, ou seja, é limitado àquelas valorações que a gente faz. Então, valorações são limitadas e a gente não consegue avaliar a validade de um argumento através delas, né? Afinal, valorações são apenas algumas instâncias daquilo que é possível, ou seja, das combinações dos valores de verdade. Então, a gente pode tentar, por óbvio, né, criar um método, e essa que é a grande sacada, de fazer todas as valorações. É isso que se trata a tabela de verdade, já para contar o final da missa, né? Então, para determinar a validade de um argumento, a gente tem que abranger todas as valorações possíveis. Isso seria equivalente a dizer que a gente está captando todas as interpretações possíveis de uma fórmula. Então, lembre-se, né? Que interpretar uma fórmula é atribuir um valor de verdade a ela, sendo ela atômica ou molecular. Então, como que a gente faz essas atribuições, né, se elas são supostamente, né, infinitas, né, supostamente? Bom, a solução é bastante simples, né, basta a gente examinar o que são os casos possíveis. Então, em princípio, seria examinar todas as valorações possíveis. Para cada valoração, por assim dizer, descreve, né, um modo como o mundo poderia ser. Então, lembra que a gente está usando aqui de pano de fundo e parênteses, né, abrindo parênteses, uma teoria da verdade como correspondência, né? Ou seja, que uma proposição é verdadeira e somente se ela corresponde a fatos no mundo. Vocês não precisam comprar essa teoria da verdade, tudo bem? Mas aqui é para fins argumentativos, porque vocês sabem a lógica não está preocupada no estabelecimento da verdade, mas sim no estabelecimento da validade dos argumentos. Então, quando a gente diz que uma proposição representada por uma fórmula é verdadeira, a gente está dizendo que há uma organização de mundo, ou que possivelmente haveria uma organização de mundo, que tornaria ela verdadeira, né? Então, a gente poderia pensar como o mundo deveria ser. Então, dada uma fórmula, por exemplo, essa fórmula aí bastante já grandinha, né, para os nossos propósitos, a conjunção B, né, implica não A, né, em uma valoração que A e B são verdadeiras, né, em outra que A é verdadeira, mas B é falsa, e assim por diante, a gente teria mundos distintos, né? Que isso quer dizer é que as coisas seriam distintas. Mas aí pode vir a pergunta, né? Mas como que a gente lida, então, com valorações, né, que elas são possivelmente infinitas, né? Possivelmente infinitas. Para uma fórmula como A, conjunção B, né, implica não A, ou negação A. Bom, não é tão difícil assim quanto parece, tá bom? Não é tão difícil quanto parece. Quando a gente examina, né, uma fórmula desse tipo aqui, que é a conjunção B, né? A conjunção B implica não A, né? A gente vê que tem só duas fórmulas atômicas nela, né? Vocês podem ver que só tem A e B como fórmula atômica, né? A e B. Não tem mais do que isso. Bom, como que você identifica uma fórmula atômica, né, pessoal? É a letra sentencial sozinha, isso é uma fórmula atômica, né? Então, essa é uma letra sentencial sozinha, é uma fórmula atômica. Então, quando a gente examina, a gente só tem duas fórmulas atômicas que compõem, né, essa fórmula grandona, que é A e B, no final das contas. Então, como manda o nosso princípio da bivalência, né, seja lá que valoração tivermos nessas fórmulas, elas podem ser apenas verdadeiras ou falsas. Ou bem verdadeira ou bem falsa, né, como a bivalência mostra. Né, e como o binarismo estabelece, só tem dois valores de verdade, verdadeiro e falso. Né? Então, assim, o número de combinações possíveis dadas duas fórmulas é apenas 4. Então, olha lá que bonitinho, né? Nossa mini tabela, a gente tem as duas letras sentenciais que representam as fórmulas atômicas aqui em cima, né? E então, nessa combinação aqui, A e B são verdadeiras, nessa combinação A é verdadeira e B é falsa, nessa combinação A é falsa e B é verdadeira, e nessa combinação as duas são falsas. Vocês concordam comigo que acabou as combinações? É impossível ter mais duas, ou 3 ou 4 combinações. A gente fez todas as combinações possíveis de verdadeiro ou falso. Ou seja, só tem 4 situações, em geral, né,
que as fórmulas podem ser verdadeiras e falsas, né? Então, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira, que é a primeira linha. Quando uma é verdadeira e a outra é falsa, a segunda linha. Quando uma é falsa e a outra é verdadeira, a terceira linha. E quando as duas são falsas, acabou as combinações. Não tem mais. Então, tudo aquilo que parecia enorme, né, pra gente, agora é bem menor. Lembre-se, se a gente conseguir resolver os valores de verdade das fórmulas atômicas e sabendo aquelas tabelas de verdade, né, dos operadores, dos conectivos lógicos, a gente vai conseguir determinar os valores de verdade de qualquer fórmula molecular. Não importa o tamanho dela, tá? Não importa a complexidade dela. Isso que é o bonito, né, em lógica, né? Com muito pouco a gente faz muito. Então, se a gente aceita o binarismo, o princípio da bivalência, a composicionalidade, né, as condições de verdade, a semântica formal, a gente então consegue fazer um sistema lógico bastante eficiente. Então, apesar do número infinito de valorações distintas, né, que a gente poderia ter, em princípio, com relação a A e B, ou seja, com relação a essas duas fórmulas atômicas, ou qualquer outras duas fórmulas atômicas, né, elas se dividem apenas em 4 grupos, como eu já disse. As linhas que dão verdade nas duas fórmulas, a segunda linha que dão verdade a A e falsidade a B, a linha 3 que dá falsidade a A e verdade a B, e a linha 4 onde ambas são falsas. Então, a pergunta é, tá bom, eu agora tenho aquela fórmula grandona, né? A conjunção B implica não A, né? E como que a gente monta uma tabela de verdade dessa fórmula? Então, para começar a calcular o valor de verdade de uma fórmula, e repara, a gente quer sair, novamente, né? A gente quer sair de fórmulas atômicas que estão compondo uma fórmula molecular, para chegar no valor de verdade da fórmula molecular, né? Porque os valores de verdade atribuíveis às fórmulas atômicas são exauridos naquelas 4 possibilidades, né? Então, se você tiver uma letra sentencial só vai ter 2 linhas, né, na tua tabela. Então, imagine que você só tem A, né? Então, se você só tem A, que é uma fórmula molecular, uma fórmula atômica sozinha, né? Então, imagine você tem A, ou A pode ser verdadeira, né? Ou A pode ser falsa. E acabou, concorda? Verdadeiro ou falso. Acabou. Pelo princípio da bivalência e o binarismo, a gente só pode ter isso daqui. Ou bem ela é verdadeira, ou bem ela é falsa. Quando a gente tem duas, então a gente tem quatro possibilidades, né? Como a gente viu no quadro anterior, né? Então a gente tem 4 porque nós temos duas, né? Então a gente tem 4 combinações, né? Então nós temos 2 fórmulas atômicas, então a gente tem 4 combinações. Então, se a gente pensar, como que a gente faz isso daqui, né? Como que a gente determina o valor de verdade dessa fórmula zona inteira aqui, que não deveria estar separada assim, né? Para ser mais visual, deveria estar destacada do texto. Então, como que a gente determina esse tipo de coisa? Então, quando a gente fez valorações, a gente já começou a determinar isso, mas com valorações arbitrárias. E agora a gente pode fazer isso com todas as valorações possíveis. Então, para a gente começar a calcular o valor de verdade dessa fórmula molecular grandona, né, a gente tem que decompor, né, elas em subfórmulas imediatas. E depois decompor as subfórmulas imediatas em suas subfórmulas imediatas até a gente chegar nas fórmulas atômicas, né? Então, as fórmulas atômicas não possuem subfórmulas, né? Elas são partículas indivisíveis nessa lógica aqui, tá bom? No cálculo proposicional clássico, a menor fórmula que você consegue montar é uma fórmula atômica e ela é indivisível, aqui nesse sentido. Tá? Então, vamos saber o que são fórmulas imediatas, né? Então, aqui tem um esquema bastante geral das coisas, vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada, tá? Melhor. É um esquema bastante geral das coisas e aqui eu tentei fazer uma decomposição para vocês. Isso aqui não é um nome, tá? Não é uma decomposição. Sempre estou fazendo aspas aqui com os dedos e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês é como a gente vai dividindo uma fórmula que é grandona em fórmulas menores até a gente chegar nas fórmulas atômicas. Tá? É isso que eu quero fazer. Então, eu quero dividir uma fórmula molecular em subfórmulas imediatas moleculares ainda, ou talvez já atômicas, aí acabou a decomposição, tá? E dividir as subfórmulas imediatas a outras subfórmulas.
Então, a gente vai fazer uma espécie de decomposição. Isso aqui é muito irrelevante para quem não tem prática em fazer tabela de verdade, tá? E é uma boa estratégia para montar uma tabela de verdade. A gente chama isso daqui de árvore de formação, tá bom? Então, pensem lá na fórmula que a gente estava discutindo, né? A conjunção B, né, implica não A. Então, essa daqui é a nossa fórmula e a gente quer saber como que a gente monta a tabela de verdade. Então, a nossa fórmula ela está posta aqui do lado nessa espécie de gráfico aí para vocês, né? Ou nessa espécie de árvore de formação. Está aqui. Então, primeiro ponto. Como que eu decomponho, professor? Simples. Como eu faço a árvore de formação? Eu tenho que identificar o nosso operador principal. Então, sempre vocês têm que identificar a natureza da fórmula. A natureza da fórmula nada mais é do que identificar de que tipo ela é, né? Ela é uma conjunção? Ela é uma disjunção? Ela é uma implicação? Né? O que que ela é? Então, se vocês olharem ali para aquela fórmula, vocês podem ver que aquela fórmula é uma implicação. Então, o operador principal da fórmula é esse operador aqui, ó. Então, esse operador é o operador principal. Então, antecedente é a conjunção B e a consequente é não A, certo? Essa é a consequente, é não A. Então, eu catei e dividi aqui, então, em duas subfórmulas imediatas. A conjunção B e não A. Essas são subfórmulas imediatas a essa fórmula aqui. Beleza? Concordo? A subfórmula aqui. Então, a conjunção B, né, e não A são subfórmulas imediatas da fórmula grandona. A conjunção B implica não A. Bem, mas vocês concordam que elas são moleculares, né? Ou seja, elas têm uns conectivos. Aqui é um conectivo binário, aqui é um conectivo unário, né? Mas vocês sabem que conectivos transformam atômicas em moleculares. Então, eu catei e dividi de novo, né? Então, dividi aqui de novo. Então, eu tive A como uma atômica e B como uma atômica, como uma subfórmula imediata a essa fórmula aqui. E aqui A é uma subfórmula imediata a não A, essa fórmula molecular aqui. E acabou a divisão, né? Porque as fórmulas atômicas foram encontradas. A gente agora sabe que A e B são fórmulas atômicas básicas, né? Ou seja, são as fórmulas atômicas da expressão maior, que é essa fórmula molecular aqui de cima. Professor, mas tem dois As. Lembrem, as letras sentenciais, quando repetidas, elas representam a mesma proposição. Ou seja, o A daqui é igual ao A daqui. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. No final das contas, a verdade é que a gente só tem duas fórmulas atômicas, né? Que é A e B, né? Já que os A são iguais, é a mesma representação. Então, a gente tem duas fórmulas atômicas apenas que formam, né, através dos conectivos, né, a fórmula molecular maior. Então, a gente precisa de todas as subfórmulas, porque a gente precisa decidir o valor de verdade de todas elas. Então, a gente pode definir o que é uma subfórmula imediata da seguinte maneira, tá? Então, fórmulas atômicas não têm subfórmulas imediatas. É por isso, né, que a árvore para, né? A árvore de formação para quando a gente acha as subfórmulas que são fórmulas atômicas. Então, subfórmulas imediatas, que são atômicas, elas não têm mais subfórmulas. Então, a subfórmula imediata de não alfa, ou seja, da negação de qualquer expressão, é alfa, né? Ou seja, é a afirmação. E as subfórmulas de alfa, conjunção beta, alfa, disjunção beta, alfa, implicação beta e alfa, biimplicação beta, são alfa e beta. E aí acabou, né? Então agora vamos tentar fazer um exercício aqui, né? Agora tente identificar as subfórmulas, né? Dessa fórmula maior aqui, que ela é bastante complexa, então para isso, primeiro vocês têm que tentar identificar o principal operador, ou seja, de que natureza essa fórmula é. Então vamos tentar identificar. Então parem um pouco e pensem, né? Pausem o vídeo se precisar, tá bom? Beleza. Eu vou tentar fazer aqui para vocês, tá? Então, a gente vê que
que esse parênteses aqui abre aqui e ele fecha aqui, certo? A gente combinou de cortar os parênteses, né, externos. Então, esse parênteses aqui abre aqui e fecha aqui. Então, esse parênteses aqui está dentro, né? Esse parênteses aqui, esse, né? Está dentro desse daqui. Então, tudo isso daqui, né? Esse último risco que eu fiz, representa que isso tudo é uma fórmula. E aqui a gente tem outra fórmula, né? Não C. Então, beleza, o operador principal é esse, ó. Então, a implicação é o operador principal dessa fórmula. E a gente ainda tem um antecedente, que é não a conjunção não, B de junção C como antecedente e a conjunção como não C. Repare que incrível, né? Agora aqui dentro a gente pegando só essa parte, só esse parênteses aqui, né? Ou seja, dentro do antecedente a gente já tem outro operador principal, que é essa conjunção. Beleza? E aqui, qual que é o operador principal dessa parte aqui? Qual é o operador principal dessa parte aqui? Bom, o operador principal dessa parte, por incrível que pareça, não é a disjunção que está aqui dentro, certo? Não é a disjunção que está aqui dentro. É a nossa querida negação. Tá? É a negação que é o operador principal. Tá vendo? Ela está fora. Ela está negando o parênteses inteiro. Olha a bonitona aqui. Negando o parênteses inteiro, né? Então, para dividir isso, a gente tem que começar quebrando aqui, depois quebrar aqui, depois quebrar essa aqui, e assim por diante. Tá? E assim por diante. Ah, professor, mas como que faz isso? Beleza, vou tentar desenhar aqui, apesar de que eu já estou arrependido de tanto desenho, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui num cantinho qualquer, onde todo mundo consiga ver. Então, deixa eu apagar isso aqui e a gente faz bonitinho, né? Pronto. Então, a gente divide aqui, tá? A gente divide aqui. Então, desse lado fica não C. E desse lado, aquela expressão gigantesca. Não há, né? Não há conjunção não. Aí abre o parênteses. B ou C. Tá vendo? Eu já cortei os parênteses de fora, né, para ficar claro que o operador principal agora, né, o operador principal agora dessa subfórmula imediata, né, não há conjunção, é a conjunção, ó. Então eu tenho duas subfórmulas imediatas agora, certo? Eu tenho não há conjunção não B ou C, né, ou disjunção C e não C. Aqui é fácil, né? A fórmula imediata de não C, a subfórmula, perdão, é C. Então aqui a gente vai quebrar nesse operador, porque ele é o principal. Então de um lado a gente vai ter não há, né? De um lado a gente vai ter não há, e do outro lado a gente vai ter não B, né, parênteses, B ou C. Beleza? O não é importante, gente. Não pode deixar o não de fora. Ela está negando tudo. Então essas são as subfórmulas imediatas dessa subfórmula aqui, né? Então, não A e não B ou C são subfórmulas imediatas dessa subfórmula aqui. Beleza, não A aqui é fácil, a subfórmula imediata dela é A, né? É A. Então, a subfórmula imediata é A de não A. E qual é a subfórmula imediata de não B ou C, né? Ou C. Qual que é a subfórmula imediata? Bom, é B ou C. Essa subfórmula imediata, né? Tem que tirar a negação dali, ela é o operador principal. E agora eu tenho a disjunção como operador principal, então eu vou escrever aqui no cantinho, tá? Eu tenho B e C. Então, beleza, eu tenho A, B e C como fórmulas atômicas e como subfórmulas imediatas. As atômicas, eu tenho B ou C, né? Não A e não C.
Então, essas são as subfórmulas que geraram as fórmulas, essas são as subfórmulas que geraram subfórmulas imediatas logo abaixo, né? Que são as atômicas. Então, B ou C, né? B de junção C é subfórmula imediata de não B ou C. E não A e não B ou C é subfórmula imediata de não A conjunção, né? Não B ou C. E não há conjunção não B ou C é subfórmula imediata da fórmula grandona, né, na nossa principal fórmula, assim como não C é também, tá? Assim como não C é também. Então, se você lê, né, de cima para baixo, você vai encontrando as subfórmulas uma debaixo da outra. Então, essa é subfórmula, essa daqui também é subfórmula, tá? Da fórmula maior. E C é subfórmula de não C. Beleza? Aqui da subfórmula não A, né, subfórmula imediata, não A, conjunção não B ou C, a gente tem duas subfórmulas, não A, de um lado, certo? E não B ou C do outro lado. Beleza? Então, dessa subfórmula não A, a gente tem a subfórmula imediata A, e dessa subfórmula não B ou C, a gente tem a subfórmula imediata B ou C. E, obviamente, de B ou C, a gente tem subfórmulas imediatas B e subfórmula imediata C. Parece meio complicado, mas isso ajuda muito a gente a montar uma tabela de verdade, tá? Por quê? Porque todas as subfórmulas imediatas e as fórmulas atômicas, assim como a fórmula principal, vão à tabela de verdade. Beleza? Até aqui? Ficou meio complicado? Ficou meio complicado o negócio? Talvez não, né? Talvez não tenha ficado. Bom, voltando ao método, né, de formulação de uma tabela de verdade. Nós precisamos primeiro escrever as subfórmulas imediatas atômicas, depois das subfórmulas imediatas, a fórmula principal e, por fim, a própria fórmula principal. Então, esses passos eles não são obrigatórios, né? Eles apenas organizam a tabela melhor. Você pode organizar a tabela de várias maneiras, tá? Mas para tentar se comunicar melhor, principalmente quando você estiver fazendo uma prova, querendo mostrar para um professor ou um concurso, ou para você mesmo se entender, né, você tem que montar a tabela de verdade com uns certos passos. Aqui eu vou dar os passos que eu utilizo, tá? E que, em certa medida, eles são ligeiramente diferentes dos passos que até o professor Mortari dá. Mas foi um jeito que eu aprendi e que eu gosto. Então vamos tomar a fórmula lá anterior de A, né? A conjunção não A. Beleza? Então essa é a fórmula grandona. Então quais são as subfórmulas imediatas? Se você for decompor, né? Então esse daqui é o operador principal, a gente vai ter de um lado não A e do outro lado A conjunção B, e depois você tem que quebrar A não conjunção B, né? E você vai ter A e B, e desse lado você tira a negação e fica com A. Isso nos leva, por óbvio, né, a as seguintes subfórmulas, né? A que é atômica, B que é atômica. Depois não A, que é uma molecular, e A conjunção B. Então isso são subfórmulas imediatas a essa fórmula aqui, tá bom? Então a gente escreve ela na tabela de verdade acrescentando no final a fórmula molecular principal. Então, vocês podem ver na tabela a seguir, que eu vou mostrar para vocês como eu distribuir com todas as valorações possíveis atribuídas a A e B. Então, beleza, aqui eu fiz no nosso querido PowerPoint as valorações possíveis, né? Então, a gente tem A e B, e reparem o jeito que eu montei, tá? Para fazer todas as combinações possíveis, também tem um truquezinho, tá bom? O truquezinho é o seguinte. Façam metade da primeira atômica verdadeira e a outra metade da atribuição falsa, tá? E depois, na segunda, você reveza. Faz verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Por que assim, professor? Porque assim você consegue, sem pensar muito, todas as combinações de valor de verdade entre A e B. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos começar a operar os negócios, né? A gente sabe que não há, né, a negação de A, se aqui é verdadeiro, aqui é falso, porque a negação inverte, né? A negação inverte. Então, aqui é falso também, certo? Aqui é falso também. Né? Se lá é falso, né? Aqui é falso.
que é falso, então aqui vai ser verdadeiro. Se aqui é falso, então aqui vai ser verdadeiro. Pronto, você está vendo? Só com atribuição de valor de verdade a A, todas as possibilidades, né, em relação a B. A negação funcionando, como a gente sabe que ela inverte o valor de verdade, então a gente inverteu os valores de verdade, tá? E você continua fazendo isso, né? Ou seja, olha, a conjunção B só é verdade quando as duas primeiras forem quando as duas conjuntas forem verdades. Então a primeira linha, né? Nessa distribuição que eu fiz. Então aqui é verdadeiro, o resto é falso. Então não precisa nem pensar muito. Né? Aprendeu a tabela de verdade da conjunção, tá valendo. Falso, falso, falso. Ah, professor, e a fórmula principal? Tá vendo? Aqui essa é a nossa fórmula principal do exemplo. Vocês estão vendo que a conjunção B é antecedente e ela que implica não A? Então, a hora que você lê a tabela de verdade, você vai ter que ler daqui para lá, dada a disposição das colunas, tá? Dada a disposição das colunas. Ah, professor, mas eu poderia ter disposto as colunas com a antecedente aqui nesse lugar onde está não A e antecedente, perdão, e a consequente aqui, né? Não A aqui. Então, eu poderia ter feito assim, ó. A e B, né? A conjunção B. E aqui ter colocado não A, né? Ao invés de feito que nem o senhor fez, poderia, sem problema algum. Qual é a relevância? O número, qual é a relevância da disposição? Nenhuma, desde que todas as subfórmulas imediatas e as fórmulas atômicas e a fórmula principal estejam na tabela. Então, o número de colunas que vai na tabela, o número de colunas que vai na tabela é igual ao número de fórmulas atômicas e subfórmulas imediatas e a fórmula central, né, ou a fórmula principal. Isso é o que define o número de colunas. Ah, professor, então isso quer dizer que se eu tiver uma fórmula muito grande eu vou ter muito mais colunas? Sim. Então, é isso que quer dizer. Beleza, mas como eu organizei desse modo aqui, né, como eu organizei desse modo, onde eu coloquei a antecedente depois, né, na coluna depois, então eu tenho que ler agora a tabela desse modo aqui, tá bom? Eu tenho que ler o contrário, porque é essa fórmula que está implicando essa. Então, deixa eu passar para o próximo slide, que ela está completinha, tá? Aí vocês não ficam vendo meus garranchos e conseguem ver completinho. Então, reparem que eu estou lendo ao contrário. Então, estou lendo verdade implicando falsidade. Bem, falsidade, essa é a única linha, né, da implicação que dá falsidade. Falsidade implicando falsidade da verdade. Beleza? Falsidade implicando verdade da verdade também. E falsidade implicando verdade da verdade. E bem, acabou. Então, quais são os valores de verdade possíveis dessa fórmula? É falso em uma linha e verdadeiro em 3 linhas. Então a gente montou essa tabela de verdade. Então o número de colunas vai ser definido pelo número de fórmulas atômicas mais subfórmulas imediatas mais a fórmula molecular principal que você está testando o valor de verdade. Tudo bem? É isso que é relevante. Para o número de colunas, o número de linhas a gente já vai discutir. O número de linhas é diferente. A gente vai fazer um pouco diferente. Mas sigamos. Então, de novo, dúvidas, comentários, deixe nos comentários ou entre em contato comigo em minhas redes sociais. Então, a gente viu que com duas atômicas, duas fórmulas atômicas, a gente tem 4 linhas de possibilidades, Mas se a gente tiver uma fórmula com mais de 2 fórmulas atômicas, quantos grupos de combinação seria possível, Então isso é bastante fácil de resolver na verdade, Quando a gente tem 2 fórmulas atômicas, temos 4 possibilidades de atribuição de valores de verdade. Então nossa tabela tem 4 linhas, Correto? Não é isso que a gente fez? Se tiver uma, então a nossa tabela tem 2 linhas, Se tiver uma fórmula atômica apenas. Então para saber o número de linhas, nós precisamos disso apenas, Dado um número n de fórmulas atômicas, onde n é qualquer número, O número de linhas L da tabela se dá pela seguinte equação. L, ou seja, o número de linhas, é igual a 2 elevado a n.
Então pensem aí com botões de vocês, né? Se a gente tiver 3 fórmulas atômicas, né? Então você coloca o 3 ali no N, então você tem 2 elevado à terceira, né? Então 2 vezes 2 vezes 2, né? Então 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Ou seja, para cada fórmula fórmula atômica, perdão, né? Para cada fórmula atômica adicional, você dobra o número de linhas. É esse o ponto. Né? E dobrar o número de linhas para cada fórmula atômica adicional. É isso que você faz. Então, um exercício aqui, né? Tome a seguinte fórmula e construa a sua tabela de verdade, né? Então, novamente, tem que usar aquele estratagema, tem que encontrar o principal operador, né? Depois tem que encontrar cada subfórmula imediata até chegar nas fórmulas atômicas e montar, então, a tabela de verdade, levando em conta que o número de colunas vai ser igual ao número de fórmulas atômicas mais as subfórmulas imediatas, mais a fórmula molecular completa, que nesse caso é essa bonitona aqui, né? E o número de linhas, então, tem a ver com o número de fórmulas atômicas, perdão, né? Então, o número de fórmulas atômicas, para a gente já se decidir, né, é 3, né? A, C e B. Tem 3 letras aí, né? A, C e B são 3. Então, quantas linhas tem que ter, né? A tabela de verdade vai ter que ter 8 linhas. 2 a N, né? Então, é 2 a terceira. Então, 2 a terceira. Beleza? Então, eu não vou montar aqui, tá? Então, deixo esse desafio para vocês montarem, não tem espaço. E 8 linhas já é bastante. Então, aqui tem uns exercícios adicionais, né? Para vocês construírem tabelas de verdade das fórmulas dos exercícios que o professor Mortari coloca no 6.4 e no 6.5, tá? Nos exercícios 6.4 e nos exercícios 6.5. Não é nada de muito escabroso, tá bom? Quanto maior a fórmula molecular, né? E quanto mais fórmulas atômicas elas tiverem, mais difícil pode ficar, tá? Então, mais complicado pode ficar. Então, novamente, né? Como que monta a tabela de verdade? Então, a gente pega a fórmula que a gente quer determinar o valor de verdade dela, ou os valores de verdade dela, certo? Decompõe ela nas suas subfórmulas imediatas até encontrar as fórmulas atômicas, dispõe na tabela de verdade em colunas primeiras fórmulas atômicas, fazendo combinações, né? Todas as combinações possíveis. Depois dispõe as subfórmulas imediatas nas colunas. E, por fim, dispõe a fórmula que você está testando os valores de verdade, né? Ou seja, as fórmulas que estão aí nesses enunciados. Então, aí você tem uma tabela de verdade completa. Professor, e se tiver 3 atômicas, como que eu faço aquela distribuição que o senhor fez de VVFF, né? Então, suponha que a gente tem A, B e C, né, como fórmulas atômicas. Todas as combinações vão ter 8 linhas, né? Lembre que isso aqui é o número de linhas, né? L é igual a 2 à terceira, a 2 à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai ter 8 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar V, V, V e V. E depois 4 Fs, né? F, F. Perdão, tá difícil de escrever. F e F. E, por fim, F de novo. Tá vendo? Metade, metade, né? Ou seja, 4 linhas com V, 4 linhas com F. Professor, e as outras duas? Como faz? Aí você pode dividir o número de linhas verdadeiro e falso. Então, aqui tem 4 verdadeiros e 4 falsos. Aqui vai ter 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos, né? Então, você vai colocar V e V, F, tentando escrever na mesma linha aqui, mas está difícil, na mesma reta, né? Pelo menos. F e F. E como fica a última? E é claro, você repete isso até preencher tudo, né? Então, vou fazer tudo de uma vez. V, V, F, F. Tá? E como fica C, né? Como fica C? C fica intercalado, né? C fica intercalado como V e F. V e F.
até o final, tá? Então você faz isso até o final, V e F de novo, V e F de novo, acaba. Por que distribuir assim? Porque assim você consegue todas as possibilidades, né, de combinações, todas as possibilidades de combinações de valores de verdade e atribuição de valores de verdade, tá? Então, 8 linhas. Você tem 8 linhas, isso dá todas as combinações, porque você tem uma atômica a mais, né, no final das contas. Beleza? Então, pausem o vídeo, façam os exercícios, tá, pessoal? Novamente, isso é a regra, né? Façam os exercícios. Aqui tem mais, tá? Então, vou deixar um pouquinho aí em tela, para que vocês consigam pausar e fazer mais esses exercícios, tá? E, novamente, qualquer coisa a gente pode fazer um vídeo, uma live, alguma coisa assim, tentar se comunicar de um jeito melhor para resolver esses exercícios. Se tiver bastante pedido aí, a gente faz esse tipo de coisa. Beleza? Então, a gente sabe fazer tabela de verdade. Ok. A gente aprendeu, acabei de mostrar para vocês, né, que uma tabela de verdade, ela é formada em suas colunas pelas fórmulas atômicas e subfórmulas imediatas e a fórmula principal que você está testando os valores de verdade. Mostrei que o número de linhas depende do número de atômicas que você está lidando, né? Então, a fórmula L é igual a 2AN, vai determinar o número de linhas, né, onde N é o número de fórmulas atômicas que estão ocorrendo na fórmula molecular maior, e então a gente consegue fazer todas as combinações de possibilidades de valores de verdade, né? Então, para que diabo serve isso, né? Para que a gente tem que determinar os valores de verdade das fórmulas, né? Para que serve esse método de cálculo de valores de verdade, né? Então, o que a gente está fazendo é calculando o valor de verdade de uma fórmula, né? Através, obviamente, de uma interpretação de como funciona conectivos lógicos, né? Usando a verdade e falsidade, né? O nosso binarismo. Então, tem algumas fórmulas, né? Que, dada a sua tabela, o valor de verdade sempre vai ser verdadeiro. Para isso que serve, para a gente descobrir essas características dessas fórmulas, tá? Depois isso vai ajudar a gente, né? E não importa o valor de verdade que você atribui às fórmulas atômicas dela, né? Então vamos pegar essa fórmula aqui. E depois vai ter outras que vão ser só falsas, tá? E vai ter outras que vão ser às vezes verdadeiras e às vezes falsas. Ou seja, vai ter linhas que são verdadeiras e linhas falsas. Então, se a gente pegar a fórmula A implica a disjunção C, né? A gente vai ver que ela tem um comportamento bastante interessante. Olha só que legal. Então, decompus, né? Ou seja, eu quebrei aqui na implicação, já que a implicação... Falta um parênteses aqui, ó. Parênteses. Já que a implicação é o operador principal, então a gente tem A e C, né? Como fórmulas atômicas e a disjunção C como uma subfórmula imediata molecular da fórmula molecular maior. A implica A ou C, né? Disjunção C. Fiz a distribuição, são duas atômicas, 4 linhas, né? Então coloquei todas, obviamente, nas colunas, as fórmulas atômicas, a molecular, que é a subfórmula imediata, e a fórmula central. Fiz a distribuição 2V, 2F, VF, VF, né? Só 4 linhas. E claro, fui lá na disjunção e li lá a tabela da disjunção, que é a nossa interpretação do conectivo, e a gente sabe que só a última linha é falsa, só quando as duas disjuntas são falsas, né? E isso deu uma falsidade. O resto tudo é verdade. Aí depois eu fui lá na tabela de verdade da implicação e li então A implicando a C. Tá? Então li primeiro aqui, A implica é verdadeira e implica A ou C, que é verdadeira. Isso dá verdade. Aí eu li lá A, que é verdadeira, implica A ou C, que é verdadeira, e isso dá verdade. Por lá eu li que A é falso, e implica uma verdade. E na nossa querida implicação, isso é verdadeiro. E é claro, a última linha, uma falsidade, que implica numa falsidade, dá uma verdade, a estranheza da implicação. E agora reparem que interessante, em todas as linhas, essa fórmula A implica A ou C, né? Ou A disjunção C é verdade. Então essa fórmula ela tem uma característica bastante legal de ver, que não importa as valorações que estão em A e C,
né? E em A ou C, né, nas outras colunas, a implicação sempre é verdadeira. E a gente chama isso de tautologia, né? Sempre vai ser assim. Isso é uma tautologia. E eu acho que a gente vai parar por aqui, tá? Porque esse assunto é um tanto quanto complexo. A gente volta, tá? Na próxima aula, não se importa, eu faço uma mini repaginada aí, um mini review para a gente ver de novo o que está acontecendo. Então, lembre-se o que é importante dessa aula, como a gente monta uma tabela de verdade, né? E para que serve essa tabela de verdade? Para a gente, por enquanto, determinar os valores de verdade das fórmulas individuais, né? Depois a gente vai conseguir utilizar isso para determinar a validade, né? Então a gente começa pelo menor, né? Que são fórmulas. Então, o número de colunas de uma tabela de verdade é determinado pelo número de fórmulas atômicas, né, que ocorrem na fórmula molecular complexa que você está tentando determinar os valores de verdade, mais as subfórmulas dela, as imediatas a elas e as imediatas a ela e a ela mesma, né? Então tem que colocar tudo isso. E o número de linhas é determinado pelo número de atômicas que nós temos, né, dentro dessa fórmula que a gente está testando. Então, se a gente tem uma fórmula com 2 atômicas, a gente só vai ter 4 linhas, com 3 atômicas a gente vai ter 8, com 4 atômicas a gente vai ter 16, porque o número de linhas é determinado por L é igual a 2 a N, onde N é o número de atômicas e L é o número de linhas, né? Então, se tiver 3, é 2 elevado a 3. Ah, por que isso, professor? Porque só assim a gente consegue testar todas as possibilidades de combinação de verdadeiro ou falso ou de valores de verdade, né, para aquela fórmula que a gente está estudando, né, que a gente está tentando descobrir os valores de verdade atribuíveis a ela. Ah, professor, isso quer dizer então que vai ter tabelas de verdade com muitas linhas? Sim, vai ter tabelas de verdade com muitas linhas, né? 16, 32 e por aí vai, 64, 128 e o céu é o limite, beleza? O céu é o limite. Então não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar aí, né, sugestões, eu aceito sugestões. Tô tentando fazer as aulas mais curtas para elas ficarem menos cansativas, né? No começo estava bastante empolgado em fazer elas bastante grandes, né? Não estavam enormes, né? Na verdade, a gente tem uma aula aí de 1h20, agora fazendo mais curtinho. Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Fiquem bem. Até mais.